O Paulinho ele jogou 8 meses da temporada passada machucado. Sim. Tem esse ponto, né? Ele não quis operar durante a temporada, porque, pô, era ele, o Hulk, naquele catado que era o Atlético Mineiro, né? E mesmo assim o Galo chegou numa final de Libertadores, né? Naquele estilo elefante em cima da árvore, ninguém sabe como chegou lá, mas uma hora ia até a queda, né? Pô, o Galo quase cai para a Série B do Brasileiro, se livra nas últimas rodadas, né? O Paulinho jogou muito tempo machucado, a final da Libertadores, claramente o Paulinho não tinha condições de jogo, mas foi pro sacrifício, então é natural, né? Toda essa preocupação para recuperar o jogador, né? E respondendo já ao Jefferson, com relação ao Bruno Rodrigues, também, cara, é um período de transição que ele está fazendo, que vai demandar tempo, né? Ele está completando um ano da lesão e o prazo mínimo para ele voltar a jogar era de um ano. A lesão, como a gente já falou aqui, né? A medicina evoluiu desde a lesão do Ronaldo, foi a mesma lesão que o Bruno Rodrigues teve, né? O rompimento do tendão patelar. O Ronaldo sofreu essa mesma lesão em 99. O Ronaldo ficou praticamente 2 anos sem conseguir jogar a bola, né? Por causa dessa lesão. A medicina evoluiu e nesse período de 99 para cá, a medicina evoluiu para você devolver o cara em um ano. Então o Bruno também vai demorar, vai precisar de tempo, vai precisar de muita cautela. Felizmente, isso a gente está vendo de forma pública. Esse atual grupo de jogadores do Palmeiras não tem ego, é um grupo que está todo mundo junto, vide as comemorações. Não é que os caras estão comemorando, apesar, né, de dar dor de cotovelo em alguns que passaram pelo Palmeiras e não fizeram nada pela história do Palmeiras, mas esses caras estão comemorando porque, cara, é difícil pra cacete fazer o que eles estão fazendo. Desde 96 o Palmeiras não bate 20 jogos de invencibilidade como visitante. Eram 29 anos sem atingir esse feito. O Palmeiras bateu 20 jogos de invencibilidade como visitante. No Choque Rei contra o São Paulo, faziam quantas décadas que o Palmeiras não passava na frente do São Paulo em confronto direto. Hoje o Palmeiras passou. Então não é que esses caras estão comemorando porque, ai, nossa, ganhamos um jogo. Não, cara. Porque eles sabem o que eles estão construindo. E tá todo mundo na mesma batida, tá todo mundo feliz. Pô, o Maurício começou no banco, fez gol, vai todo mundo comemorar com o Maurício, cara. Murilo, pô, perdeu período importante da temporada por lesão, ele entra no lugar do Bruno Fux. Pô, o Bruno Fux tá feliz pra cacete pelo Murilo. Murilo faz gol, vai todo mundo comemorar com o cara, então tá todo mundo na mesma batida. Faz quanto tempo que vocês não veem matéria na imprensa de fulano de tal está insatisfeito porque não joga? Então, algumas maçãzinhas que foram importantes durante um período no Palmeiras, mas estavam começando a apodrecer e tumultuar, as maçãzinhas não estão mais lá, né? Então, voltou a ser aquele elenco unido. A ideia, né, do todos somos um está de volta. Isso é muito importante para o Palmeiras. Sintonia, campo e arquibancada também voltando jogo a jogo. E isso vai ajudar demais, demais o Palmeiras na sequência do ano de 2025. E aí temos mais Jogar. 2 superchats, mas antes só respondendo aqui o Zé, que tinha deixado separado essa aqui do Zé, e só para não passar, terminou ontem, né, o Campeonato Português. O Porto teve uma campanha patética no Campeonato Português, né, não teve nem condições de disputar o título nacional, e o Porto, se eu não me engano, ele vai dar uma semana cheia, ou 2 semanas cheias, agora de cabeça eu não lembro, mas o Anunciou Porto, dia ele... 27 de maio, eles voltam a treinar. Isso, dia Param. 27, boa, boa, maravilha. Então é isso, é uma semaninha, 8 dias, né, de folga para os jogadores, e aí eles voltam a treinar, então, no dia 27, né, o Porto terminou na terceira colocação, com 71 pontos. Convido também quem está aqui, né, aproveitando a presença do nosso querido Rodrigo Fragoso, ele está fazendo, né, uma série de vídeos sobre os adversários do Palmeiras nessa primeira fase de Mundial de Clubes. Fiz na sexta-feira passada também, né, lá na Rádio Bandeirantes, uma série sobre os 3 adversários do Palmeiras. E o Porto é um time, cara,
é bom, mas não é das principais potências do futebol europeu. Dos europeus que o Palmeiras poderia pegar, o Palmeiras pegou o segundo, talvez mais acessível, tirando o Red Bull Salzburg, né? O Porto, para mim, é o segundo mais acessível. É claro, será um jogo duro, não é uma equipe boba, mas também não é um bicho-papão. Então, acredito que o Palmeiras tem sim condições de fazer um grande jogo contra o Porto, conquistar até mesmo uma vitória contra essa equipe do Porto, né? Para mim, são três jogadores que são diferentes no time do Porto. Um é muito novo ainda, né? O Rodrigo Mora, então vai ter oscilação. O Samu é um cara que pô, tem que estar muito atento, que é um ótimo centroavante. Infelizmente, ele deu a pior notícia de todas para quem não torce para o Porto, né? Ele confirmou para a diretoria que ele vai ficar, então vai ter que marcar esse doido no Mundial, porque, porra, o cara é um tanque de guerra, muito forte, muito bom centroavante. E o goleiro, né? O Diogo Costa é bom goleiro também, muito bom goleiro. Não é nada de excepcional, não é um Courtois da vida, não é um Neuer da vida, mas está, hoje, pelo menos, do meu ponto de vista, entre os 10 principais goleiros em atividade no futebol europeu. Então, tem coisa boa no time do Porto, mas também não é nenhum grande bicho-papão, né? A bola aérea deles sempre foi uma dificuldade na temporada, um time que muitas vezes é lento no meio de campo, então dá para o Palmeiras chegar bem para essa partida contra a equipe do Porto. Fim. Também acho. É aquilo, né? Preferi o Salzburg, mas já que não deu, que seja o Porto, né? E não só isso, muitas peças conhecidas também do futebol brasileiro, né? Não só do futebol brasileiro, mas do sul-americano. O Varela, que é o volante, era do Boca Juniors, o PP, ex-grêmio, tá por lá também, enfim. Não são só jogadores europeus, né? Obviamente que prevalece, né? É o time português, mas se você pudesse escolher, ou era eles ou o Red Bull. Obviamente o Red Bull na primeira opção, mas eles em segundo, acho que tem como ganhar, vai ser um jogo difícil. Para mim é um jogo, talvez, contra um Flamengo um pouco melhorzinho, é isso. É você jogar contra um elenco parecido com o do Flamengo, talvez com um pouco mais de potência, né? Por exemplo, se você for comparar e fazer um tira-teima, você sabe que o goleiro do Porto é muito melhor do que o goleiro do Flamengo, mas é nesse nível, né? Não chega a ser ainda o Atlético de Madrid, o que para mim já, apesar de não ser a top 10 potências talvez da Europa, é já bem melhor que o Porto, se você comparar as peças, né? Então, realmente. E para mim, os jogos vão ser também. Eu acho que o Porto passa junto ao Palmeiras. A questão para mim vai ser como o Palmeiras vai desenvolver contra o Inter Miami. A defesa é fraca, mas Nossa, tem ontem um cara. tomaram uma sabugada. Né, não tem como, a defesa dos caras é horrível. Pô, Nico Freire é titular do Inter Miami. O Nico Freire não pisou em campo, acho que pelo Palmeiras nenhuma vez. Não. Se pisou, foi uma e olha lá. Mas, enfim, tem um cara que veste uma camisa 10 ali que é qualquer coisa, né? Essa é a dificuldade. Aí vai ter que ficar pro Emiliano Martinez, dar uma butinada nele, o Rios dar uma chegadinha de corpo. Vai ter jeito, Messi. Você vai ter que apanhar, meu filho. Não tem muito o que fazer, né? Todos Não sabem. é nada pessoal. Melhor jeito de parar o Messi, bate nele, ué. Senta a bota. É E tentar não torcer deixar pra. ela chegar, mas se ela chegar, Pô, torcer pra ser um árbitro sérvio nessa partida aí, que vai liberar o contato físico e vida que segue. Não tem muito o que fazer. Temos superchats aí, filho.